Olá, eu sou Thalita Oliveira, eu tenho 43 anos. Mais ânimo. Tu tava tendo animado antes. Ai, é que é pra falar de mim, peraí. Não, mas então não interessa, por isso tem que ser mais animado. Ah, então tá, mais animada. Olá, eu sou a Thalita Oliveira, eu sou mãe da Thaís e do Thiago e sou esposa do Michael. Eu nasci lá nas Missões, no interior do Rio Grande do Sul, e com 10 anos eu vim pra São Leopoldo com a minha mãe. Eu sofri alienação parental, já deve ter ouvido falar. A minha mãe falava que eu não podia gostar do meu pai, porque afinal ele não ajudava nem com 1 litro de leite. E aí eu cresci chorando todas as noites, pensando no porquê que meu pai não gostava de mim. E aí eu fui construindo toda a minha identidade, pensando o que eu tinha que fazer para ter esse amor que afinal me era negado. A minha mãe foi uma guerreira, apesar de tudo. Ela foi uma mulher que me deu uma base bem forte para eu ir atrás dos meus projetos, dos meus sonhos. Sempre dizendo que a única coisa que ela ia deixar para mim era educação. E com isso, com 14 anos, eu tive que escolher uma profissão e fui pro Liberato fazer eletrotécnica. Me formei em eletrotécnica e fui trabalhar na área da manutenção. Mas não era bem aquilo que eu gostava, a área técnica não era muito para mim. E logo eu fiz vestibular e passei para administração em recursos humanos. Gente, eu não tinha grana para pagar a faculdade, minha mãe muito menos, e foi aí que eu descobri que o coral da Unicinos dava uma bolsa. Isso lá por 1997, mais ou menos. Entrei pro coral, ganhei a bolsa e comecei a fazer estágios e conseguindo pagar mais cadeiras. Passei por grandes empresas nesse processo, trabalhando com pessoas, cheguei a cargos de liderança. O meu primeiro cargo de liderança eu tinha 27 anos, foi um desastre total. Eu não sei como é que a equipe sobreviveu, porque afinal eu não tinha maturidade, apesar de achar que eu tinha. E nesse processo, o que aconteceu? O universo veio e deu uma rasteira. Fiquei 6 meses sem trabalho, e o primeiro trabalho que apareceu foi indicação de uma ex-professora da universidade na qual eu me formei, que me levou a dar aulas, a ministrar aulas para jovens de 14 a 20 anos. Eram jovens de toda a situação econômica que tu pode imaginar. E foi aí que eu tive uma grande lição de humildade. Eu tinha que ensinar, mas também aprendi. E foi então quando eu entrei na docência. Acho que aprendi a lição porque logo depois assumi de novo a coordenação de RH numa empresa e comecei a dar aulas na universidade. Fiz MBA, entrei no mestrado quando a minha filha tinha 1 ano. Nesse processo de fazer mestrado com uma filha de 1 ano, foi algo bem pesado, mas eu tive todo o apoio da minha família, tive toda uma rede que me apoiava, mas eu tinha muita necessidade de mostrar que eu era maravilhosa, que eu conseguia tudo que eu queria, que eu tinha uma família bonita, perfeita e todo esse processo. Durante muitos anos, eu saía de casa às 7 da manhã e voltava às 23 horas. Trabalhava em empresa e à noite eu dava aula. E assim a minha filha foi crescendo, o meu marido cuidando das coisas práticas da casa. Veio mais um filho. Quando chegou o segundo filho, em 2015, eu escutando que aquilo não estava bom, eu não me sentia bem naquela situação, eu resolvi fazer uma mudança na minha vida. O que eu entendi? Num domingo de manhã, eu acordei com uma pergunta que fez muita diferença. Eu entendi que eu estava buscando a atenção e o amor de um pai que eu não tinha mais. E aí eu comecei a me perguntar, quem sou eu? Quem é a Thalita? Se não fosse essa história de vida. E é isso que eu sempre falo para as minhas clientes. Quem é você se não fosse a sua história de vida? Porque a nossa história de vida vai moldando muitas vezes as nossas escolhas. E eu tava percebendo que eu tava fazendo escolhas que não tinham mais sentido naquele momento. Meu pai já não tava mais, eu não conseguiria mudar o passado, mas eu conseguiria fazer um futuro diferente. E comecei a olhar para minha situação e aceitar que eu já não estava mais satisfeita com aquilo. Aí busquei várias coisas, busquei várias alternativas, busquei fazer vários processos terapêuticos, fui conhecer o coaching, fiz várias coisas, até que o universo me possibilitou me acalmar e realmente fazer uma mudança de carreira. Parei de sair de casa às 7 da manhã e voltar às 23 horas e comecei a trabalhar ajudando outras mulheres nesse processo de autoconhecimento e aceitar que a vida pode ser doce, que a vida pode ser leve, que a vida pode ser do jeito que ela quer, se realmente ela souber o que ela quer. Então, quando eu cheguei à conclusão daquilo que eu queria, porque eu estava incomodada com as coisas que estavam acontecendo na minha vida e aceitando aquilo realmente que era bom pra mim, era bom pra minha família, mas principalmente pra mim, as coisas começaram a fluir. Eu hoje sou uma coach, trabalho com a minha agenda cheia, ajudo mulheres então nesse processo.
Autoconhecimento não é uma coisa que a gente faz assim e tudo se resolve. É uma caminhada. Imagine que a minha filha hoje tem 10 anos. E eu comecei a ficar incomodada lá no finalzinho do mestrado, ela já tinha uns 2 anos. Desde lá eu venho trabalhando isso. Se eu tivesse, talvez, me encontrado naquela época, com o método que eu tenho hoje, talvez as coisas teriam sido mais rápidas. Então, aquilo que eu falo é aquilo que eu pratico na minha vida. O meu método pode te ajudar em te encontrar, a buscar e achar e encontrar e fazer as mudanças que tem que fazer na tua vida, assumindo a responsabilidade por ti mesmo, achando essa liderança pessoal que tá dentro da gente. Muitas vezes a gente usa de desculpas para justificar escolhas. As desculpas, elas só atrapalham e só nos atrasam pra gente conquistar aquilo que a gente quer na nossa vida. A vida não é perfeita, não existe perfeição. Eu costumo dizer lá em casa que a vida é cueca com freada de bicicleta e menina não querendo tomar banho. Às vezes tem brinquedo jogado pela sala e às vezes o marido não tá de bom humor. Mas como é que eu lido com isso? Qual é a escolha que eu vou fazer pra lidar com essa situação? Essa é a vida. A gente tá aqui pra evoluir e contribuir com a vida das outras pessoas com aquilo que a gente sabe. Então, eu te convido a conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e agradeço a tua atenção até aqui. Eu sou a Thalita Oliveira e me despeço.